Bom dia, paz do Senhor, amado povo de Deus. Mais uma vez estou de volta. Quem é vivo sempre aparece. Então, irmãos, hoje nós vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor. Eu lhes pergunto, vocês já ouviram várias vezes pregadores, pessoas que ensinam a palavra, falarem que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Correto? É uma frase bonita? É. Falar que nós somos espírito é muito bonito. É muito bonito. Agora, a pergunta é: esta frase é verdadeira? Ela está correta? Aí é outra história que nós vamos responder no decorrer desse vídeo. Eu acho que se você gosta de se conhecer, de conhecer o ser humano, que é o que nós todos deveríamos gostar, né? Porque conhecer o ser humano é nos conhecer também. E é muito importante que a gente saiba. Esse assunto que eu vou falar agora, eu já falei em outros vídeos, mas se eu falar mil vezes ele vai ser interessante, porque ele é importante. E quem gosta de ouvir a verdade, gosta de aprender a verdade, eu gosto. Eu não me importo, irmãos, de ser corrigida no ensino, de saber que eu estava entendendo de uma forma errada e que agora eu tenho a oportunidade de consertar o meu conceito. Sempre eu fui assim, sempre. Sempre gostei da verdade. Então, não adianta frases bonitas, sabe? Se elas não forem verdadeiras. É uma característica minha. Toda a vida fui assim. E eu acho que deve ser de todo mundo. A verdade é a verdade. Ela resiste a tudo. A ilusão, não. A ilusão distorce, direciona para o lado errado, confunde, deixa a pessoa sem direção firme. Então, vamos aqui, vou ler a palavra escrita, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, aqui fala, examinai tudo, 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui faz a separação de três instâncias que compõem um único ser, que é o ser humano. Aí nós vamos à pergunta, né? De novo. Vocês concordam? Vocês acham que está correto? Né? Que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo? Como muitas pessoas que são muito afiadas na palavra repetem esta frase. Esta tripartição do ser humano, essa separação em três elementos, ela é didática na Bíblia e também na ciência. Na ciência da mente, né, que estuda a composição da mente, o funcionamento da mente, o corpo é chamado de id, a alma é chamada de ego e o espírito é chamado de superego, ou superego, como a gente chama. E na pedagogia, na área da educação, o corpo atinge um domínio chamado psicomotor, a alma, o domínio cognitivo, e o espírito, o domínio afetivo.
Todas essas duas ajudam demais a esclarecer este assunto aqui. A pedagogia já fala do funcionamento. A psicanálise, na área da psicologia, lá dessa área psi, já trata da estrutura, que a estrutura da personalidade é composta do corpo, id, da alma, ego, e do espírito, superego. Eles não falam em corpo, alma e espírito. Eu estou apenas dizendo a que cada elemento se compara, né, na ciência. E daí a gente vê a alma, na verdade, ela é a pessoa. A frase correta é: eu sou alma. Tenho um espírito e habito e funciono através de um corpo. Jesus veio salvar a alma do homem. Jesus não veio salvar... Quando a gente fala em espírito, preste atenção, na verdade, alma e corpo, alma e espírito, se fundem, porque são os dois elementos invisíveis que só podem se expressar através do corpo. Por isso que muitas vezes se fala em alma como se fosse espírito, porque não é nesse sentido aqui da estrutura. É no sentido de ser a parte invisível do homem, do ser humano. Mas elas se dividem também, elas são distintas, essas duas partes. E eu trouxe um exemplo que eu espero que esclareça esta situação, né? Esse conjunto que muitas vezes é confundido. Digamos que nós temos uma grande empresa. Para essa ilustração tem que ser uma empresa grande. Por quê? Porque ela tem que ter um departamento bem equipada, com departamentos, né? Inclusive um departamento jurídico e educacional. E nessa empresa nós temos as instalações físicas, né? Paredes, concretos, a parte física mesmo da empresa, o prédio. E ali naquele prédio tem diversos departamentos por onde a empresa funciona. E à parte tem um departamento bem especial, que é o departamento jurídico. E naquele departamento jurídico é onde se consulta, é para ser obedecida as leis, serem obedecidas as leis, né? Os trâmites normais, legais, para que aquela empresa funcione dentro da legalidade, da normalidade e de forma saudável. Aquele departamento pode também lançar metas para educação, para melhorar o desempenho legal das pessoas que trabalham ali. Então, cada departamento da empresa representa, digamos assim, um órgão do ser humano. Onde recebe o almoxarifado, vamos fazer uma comparação grosseira, como se fosse o estômago. E dali vão sendo processados, né? A saída dos dejetos, né? Como se fosse o intestino levando embora aquilo que... Primeiro trabalhando e depois descartando aquilo que não presta, seria o lixo. Mas ali são vários departamentos funcionando. E tem que é este departamento jurídico, educacional, que mantém a empresa dentro das normas vigentes no país, vigentes no mundo, né? A forma correta de fazer. Vamos chamar, a empresa funcionando, os departamentos funcionando, as pessoas trabalhando ali, é a alma em funcionamento. Esse departamento a gente pode comparar ao espírito. Preste bem atenção que esse departamento ele também faz parte da empresa. Entendeu? A parte fisiológica, ele também faz parte da parte fisiológica.
Por isso que, muitas vezes, quando se fala de espírito, também está falando de alma. Tem passagem na Bíblia, talvez quem estuda bem a escrita original perceba essa diferença. Mas em português, que é a língua que nós lemos, muitas vezes se confunde alma com espírito. Mas elas existem, essas duas partes, distintamente. Agora, o que é que acontece? Quem responde pela alma, pela empresa, é a gerência, é a diretoria, é aquela que responde pela personalidade jurídica da empresa. Porque uma empresa também é uma personalidade jurídica, né? Todo mundo que sabe. Muitas coisas que você vai preencher, tem lá, física ou jurídica. Você coloca, se é você, no seu nome, no seu CPF, coloca física. Se for com CNPJ, coloca jurídica, que é outro tipo de personalidade, reconhecida pelo poder público. Então, ali, quem responde é a gerência, diretoria, seja lá o porte da empresa, e como a sua cúpula maior se denomina. Quem responde é aquela cúpula. Porém, ela se consulta, ela recebe diretrizes do departamento jurídico, que nós comparamos ao espírito humano. Então, essa empresa com essa cúpula, né, é a alma, a cúpula, vamos chamar da parte mais superior, o intelecto, né, vai responder por tudo. Mas ela tem que consultar o departamento jurídico antes de emitir uma resposta. Então, a alma tem que consultar o espírito para se direcionar a tomar decisões, a agir, a fazer, a viver. Nós estamos a todo instante vivendo, tendo que nos comportar, né? Pessoas que estão mentalmente sadias. Eu estou falando, né, de um funcionamento de uma pessoa que responde por si, que tem suas faculdades mentais capazes de responder por si. Aquelas pessoas que sofreram dificuldades, danos, seja por síndrome, seja por acidente, seja por uma demência, elas já não respondem mais. Eu estou falando de um funcionamento de uma pessoa que tem capacidade de responder por si. Então, esta pessoa, ela precisa de se orientar. E essas orientações vêm dali. Esse departamento jurídico, Paulo mesmo chama de consciência. Esse espírito também é chamado de consciência. Mas a ciência atribui algo mais, que deve também estar aqui na Bíblia, né? Que é ali, não é só a consciência para acusar, não. É também o desejo de agir de forma correta. Ele tem que estar lá no espírito, né? Está lá no espírito. O desejo de fazer corretamente as coisas que eles chamam de ego ideal, que está dentro do superego, a consciência e o ego ideal. Tanto a consciência para julgar, como também o desejo de fazer o melhor. Agora, dentro deste espírito, dentro de um departamento jurídico, pode ter sabotagem? Pode. Pode. Pode ter gente maliciosa ali, que está ali só por ganância, pelo salário, e que não está interessado em que as coisas saiam corretamente, não. E podem orientar mal. Tudo depende de como foi alimentado aquele departamento, quem foi colocado ali para atuar. Ali é o lugar onde pode haver coisa boa ou coisa ruim. Tudo depende de como aquilo foi constituído. Então, nós estamos falando da nossa educação. Nós estamos falando também do que nós aprendemos. Se nós aprendemos a palavra de Deus de uma forma errada,
nós vamos agir erroneamente, porque ali onde foi depositado, né, foi colocado incorretamente. Então, quando nós quisermos agir, nós vamos buscar lá a orientação. E a orientação que estiver lá é a que vai nos dirigir. Esse departamento jurídico também pode ser ignorado? Pode. Pode. Pode vir metas, normas, diretrizes corretas e a diretoria da empresa não aceitar. Não, aqui não vai dar lucro. Não, isso aqui a gente pode mudar. A gente pode dar um jeitinho aqui e fazer o que bem entende com suas decisões. Nossa alma pode sabotar o tempo todo o espírito, até que o espírito não se manifesta mais. Aí Paulo chama de consciência cauterizada. Está escrito, parece que em Gênesis, né? Não estou lembrada agora a referência, que o Espírito de Deus não contende com o homem para sempre. Chega um tempo em que a consciência já não acusa mais. Ela não se pronuncia mais, porque ela foi rechaçada pela alma. O Espírito foi rechaçado, o nosso Espírito. Em nenhum momento eu falei do Espírito Santo. Vou falar mais adiante. Entenderam? Então, já para a área de educação, essa área cognitiva, né, é por onde nós elaboramos os conhecimentos. E outra coisa, irmãos, esse negócio de dizer a alma são as vontades, o intelecto, não é verdade. A alma tem intelecto, a alma tem vontade, a alma toma decisões, a alma é uma pessoa. Tanto que o corpo vai embora e ela sobrevive. E ela continuará em algum lugar. Vai para a eternidade. Para a morte eterna ou para a vida eterna. Então, nós não somos um somatório de elementos, de fatores de personalidade, que não diz são fatores de personalidade. Nós não somos a somatória disso, não. Nós temos isso. Nós temos essas características. A alma é uma pessoa com características, com funções de ser humano, né? Então, não é, a alma é uma pessoa que tem vontades. Ela não é vontade, ela tem. Então, a área cognitiva para a área de educação é uma parte da alma, né? E em que são elaborados os conhecimentos, indo desde conhecimento, compreensão, julgamento, análise, síntese, depois que vem o julgamento, né? Então, existe um monte de processos. Agora, nesse ponto, a área da pedagogia esclarece mais. No meu entendimento, foi o que mais me esclareceu. Por quê? Você pode manter tudo aqui. Tem gente, irmão, que tem doutorado, pós-doutorado em teologia, de tudo quanto é jeito. Mas está aqui, né? Aqui no intelecto. Às vezes as pessoas falam assim, o coração, por que Deus chama de coração? Né? E quando a gente sente um sentimento, a gente sente aqui mesmo. Acontece que isso aí é uma parte fisiológica que tem que ser compreendida. Existem neurônios aferentes e eferentes. Quando nós tomamos conhecimento, ele entra pelos 5 sentidos. Pela visão, pelo olfato, né? Tudo é conhecimento. Pelo olfato, eu posso conhecer o cheiro de alguma coisa. Então, esse aí, quando entra pelos receptores, são neurônios aferentes. Eles estão captando de fora. Quando eles são processados no cérebro, eles vão emitir a resposta para o lugar, para o órgão adequado. Aí muitas pessoas dizem que o espírito está no coração. Não, está no cérebro. Não está no coração. Lá no cérebro ele é elaborado e envia para o coração. Por isso que nós sentimos aqui. Aí a pessoa diz, o espírito... Eu já vi pessoas dizerem, o coração é formado de neurônios. Gente, o corpo todo é formado de neurônios. Não é só o cérebro, não. O corpo todo
Tudo, se eu beliscar aqui, é o neurônio que vai emendando no outro, levando os estímulos através de neurotransmissores até chegar ao cérebro. E lá ele é elaborado. A mensagem, se é som, vai ser elaborado no lugar de interpretação de som. E emite a resposta para aquele órgão que deve funcionar, que deve ser ativado. Então, nesse momento, se alguma mensagem vem, ele pode realmente ser elaborado lá no espírito, que tem uma localização no cérebro para ele, um tecido diferente de todo o resto da massa encefálica. E ele emite, já não por neurônios aferentes, mas por neurônios motores ou eferentes. Aí ele vai para o coração. Pode realmente vir para esse órgão, coração mesmo, físico. Mas ele não é o centro do espírito. Ele é o órgão de resposta do espírito, através de neurônios eferentes. Entenderam? E aí o que é que acontece, irmãos? Ficam colocando a gente como a gente sendo somatório de coisa. Não é assim. E aqui o que diz a palavra de Deus, né? Deixa eu ver quantos minutos já tem. Tá. Então ele fala aqui, Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que nós devemos tudo. O corpo deve estar irrepreensível. A alma irrepreensível. Primeiro, é a alma que se abre para o espírito ser alimentado. Quando Deus diz que está batendo a porta do espírito, quem abre a porta é a alma. Se a alma não abrir, nada entra no espírito. Aí, nesse ponto, voltando, que eu ia falar, é que a área da educação, né, a área da pedagogia, fala corretamente, você precisa aderir. Um conhecimento sem adesão, ele não gera sentimento. Outra coisa, que todo mundo reprova, dizem por aí, que amar é uma decisão e não um sentimento. Não. Meio correto. Amor é sentimento. Sentimento é permanente. Não nos confundamos com emoções, que é quando nós temos um estímulo e aquilo provoca em nós uma reação corpórea, seja de raiva, de alegria, de ira, né, de qualquer coisa, de pânico, né, de satisfação, de felicidade. Isto aí é emoção, ela é passageira, ela é estimulada. Pode também vir um estímulo de dentro. Por exemplo, você lembrar de uma pessoa que você gosta, é um estímulo endógeno, vem de dentro. E você se alegra com aquilo, mas teve um estímulo lá dentro. Sentimento tem caráter permanente. Mágoa, inveja, amor, tudo isso é sentimento de caráter permanente. Agora, os sentimentos, eu estou falando, né? Tá dentro da. Você tem que aderir a ele. E quem abre a porta do coração, vamos já chamar de coração, que é onde responde, né? É a alma. A alma tranca, abre o espírito, entendeu? Ela responde, é ela que vai responder diante de Deus. Lá naquele dia que a gente estiver com o corpo glorificado, quem vai estar abrindo o nosso livro, quem vai responder ali é a alma. Ela é responsável se ela abre ou se ela fecha o espírito. Aí diz, amor é uma decisão? Sim, mas é sentimento. A decisão é se deixa esse sentimento brotar ou não. Eu posso não querer amar. E eu não deixar esse sentimento eclodir. Aí, quem alimenta o espírito? Vamos dizer, com a palavra de Deus, e entendeu a palavra de Deus, e aderiu à palavra de Deus, essa pessoa vai deixar o espírito, o sentimento do espírito fluir. Ela vai permitir a fluidez, a fluência do espírito. Se ela alimentar com mágoa, com vingança, com rancor, ali também vão existir. Foi ela que decidiu o que ela vai alimentar. Mas a alma, em relação ao ser humano, é a mandatária.
É ela que manda. Ela manda, ela deixa existir, ela sufoca, ela bane, ela anula sentimentos também. Mas amor é sentimento. E outra coisa, quem nos faz agir é o sentimento. As nossas funções cognitivas nos dão direção. Elas atuam no corpo, para o corpo reagir. Ela manda o comando para o corpo reagir. Mas o sentimento está lá no espírito. Pode ser sentimentos bons ou ruins. E a alma toma a decisão. Se vai. Se forem sentimentos ruins, ela pode bloquear? Pode. Pode. Ela manda e desmanda dentro dela. Se ela quiser deixar o Espírito Santo brotar e agir dentro do espírito, do nosso espírito, o lugar de morada do Espírito Santo é no nosso espírito. É aquele lugarzinho reservado. E dali a alma decide se quer obedecê-lo. Se quer deixar ele tomar conta de tudo. É ela que decide. E se o espírito tiver essa liberdade, ele vai agir de acordo com a vontade de Deus. E ela precisa alimentar com a verdade, a palavra de Deus. E ali naquele, né, tendo conteúdo que foi ela que permitiu entrar para o espírito dela, e o autor da palavra ali atuando, ela permite que ele haja, que ele, né, que ele faça, direcione, aí já aquele departamento da empresa vai funcionar perfeitamente. É dali que ela vai ouvir, ela não vai tomar decisão sem ir lá no departamento jurídico e educacional, né, que mostra como deve fazer da melhor forma. E o Espírito Santo que está ali entronizado, botou seu trono ali, ele vai dar a direção. Por que nós erramos? Porque nós não equipamos o nosso departamento jurídico educacional conforme deveria ser feito. Né? Comendo a palavra, bebendo a palavra todo o tempo. Quando nós precisarmos de uma orientação, já está lá. E o Espírito vai avivar aquilo. A palavra de Deus, Jesus disse, ele vos lembrará de tudo que vocês aprenderam. Ele vos lembrará, irmãos, a palavra de Deus é viva. Aqui são as letras que descrevem a palavra, por isso é chamado de escrituras. A palavra vai estar viva no coração. E o Espírito, que é o autor da palavra, vai dar vida para ela. E aí nós vamos atuar de acordo com ela. Mas você entende? Por que Paulo diz de mente cauterizada? É aquela pessoa que sufocou. O que tinha de bom ali, ela sufocou. Mas você, já para encerrarmos, você pode sufocar, você pode deixar de obedecer as duas coisas. Você pode deixar de obedecer o que é bom, que lhes foi ensinado na educação e também pela palavra de Deus. E você também pode não obedecer o que vem de ruim. Tudo vai depender do que tem lá dentro do espírito ser mais forte do que a alma. Tem que ter mais força do que o que a alma quis alimentar. Se você optou por encher-se de Deus, da palavra de Deus, aquilo vai ganhar tanto espaço nas suas decisões que quando vier a tentação, aquela coisa ruim, o que é bom vai estar maior. Aí você vai ver lá em Paulo, o espírito briga contra a carne e a carne contra o espírito. Na verdade, a carne, né, ela é comandada pela alma. Nem tudo ali, não é coisa né, as obras da carne, nem tudo está se referindo à satisfação do corpo, não. Mas é da alma. E a alma decide se ela quer fazer certo ou se ela quer fazer errado. Entenderam? Então, meus irmãos, eu espero tê-los ajudado. Depois eu volto ao assunto com outras coisas que são os enganos da alma. Que a alma própria procura se equipar
para driblar, para sufocar essa consciência. Não é assim tão fácil. Ah, eu não vou te obedecer, não. Tem mecanismos. Tem mecanismos para isso. Que eu voltarei a falar em uma próxima oportunidade, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Irmãos, olha, chegou até aqui? Então, compartilha. Vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Coloque seu joinha. Compartilhe com pessoas que você sabe que tem sede de conhecimento, de entender melhor a palavra de Deus, né? Para obedecê-la, para viver uma vida mais santa, uma vida de paz com Deus e naquele dia não passar vergonha diante do tribunal de Cristo. Porque o que nós fizermos de bom aqui, irmãos, vai ser para a eternidade. Vai ser para a eternidade. Você não sabe o que nos aguarda na eternidade. Tem o reino de Cristo. Quem vai reinar? A igreja. Aqueles que se qualificaram. Não são os anjos, não, irmãos. Você ouve falar da volta de Jesus, que ele vai reinar em Jerusalém, na Nova Jerusalém? Você acha que quem serão os funcionários, os servidores do grande rei Jesus Cristo? A igreja. Com aqueles que se qualificaram aqui. Entendeu? Ser salvo é uma coisa, participar do reino de Cristo é outra. Então, fiquem com Deus. Se gostaram, dê o joinha, compartilhe, chame mais pessoas para aprender da palavra. Se você ama a verdade como eu não gosto de ilusão, eu não gosto de mentira, eu não gosto de falsidade. Não adianta me dizer, eu sou espírito que é mais bonito. Não é, nós não somos. Nós somos alma mesmo. Foi essa alma falida, quebrada, errante que Jesus veio salvar. Foi essa. Era a alma que estava precisando. Porque o espírito não é a alma. Não é o espírito que vai ser salvo. É a alma. É a alma. Então, muito obrigada pela atenção e fiquem todos na paz do Senhor.